Fala galera, beleza? Meu nome é Brian, sou carioca, tenho 30 anos, recém-pai, não sei se é assim que se fala, mas tive um nenenzinho agora, tem 7 dias. Bom, hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história com a calvície, que atrás dessa careca existe um ser humano, se é que dá pra perceber. Eu tive a minha calvície, o começo da calvície, muito jovem, tipo, eu deveria ter entre os 20 e 22 anos, que foi um momento, uma fase que eu comecei a passar com a minha família. Eu tive uma perda muito grande na minha família e me acarretou com uma crise de ansiedade e coisas que infelizmente, fora a genética, né, que eu tenho, do meu pai, meus avós, parte pai, parte mãe, todos são carecas e calvos. Fora essa genética, ainda tive esse problema que eu passei muito novo, né, e acarretou nessa calvície de grau 7 que eu tenho hoje, né, que são 7 graus, eu tenho o grau mais elevado. Você que tá vendo, já fica ligado, tem esperança, tá? Enfim, esse vai ser um documentário, eu vou contar aqui pra vocês toda a minha evolução. Vou trazer vídeos aqui direto para vocês falando sobre. Vou contar para vocês toda a minha trajetória durante, antes e pós a cirurgia e vocês vão acompanhar aqui. A minha lida, se posso dizer assim, com a calvície, desde novo, como eu falei para vocês, a gente passa por muitas coisas, né? Zoação, bullying, que é a mesma coisa praticamente, né? Quem não usou o careca como ponto de referência? Vira ali, onde que tá aquele careca ali, tá ligado? Quem nunca usou o careca de referência? Quem nunca, o careca, nunca ouviu? Se olhar de cima parece piscina de criança, dá pra ver o fundo? Quem nunca ouviu, onde começa e termina a testa de um careca? Sacanagem, né, cara? Mas enfim, eu já passei por tudo isso e eu comecei não só por isso, mas não por não gostar, não me sentia bem. Então eu sempre usei boné, né, que é o escudo do careca, é o boné. Eu sempre usei a touca também, sempre andei de touca, calor, frio. Inclusive começou a virar até uma marca registrada minha, né? Começaram até a me chamar de Zé Toquinha, porque onde que eu ia, tava de touca. Querendo ou não, ficou muito bem, né? Enfim, mas isso vai mudar. Isso que eu ia falar com vocês, isso vai mudar. Esse ano eu conheci a Clínica Capelli, um ano bem decisivo para mim, que foi muitas procuras, pesquisei sobre muitas clínicas, sobre muitos procedimentos, inclusive já fiz muitos procedimentos, minoxidil, finasterida, enfim, e nada deu certo. E eu encontrei a Clínica Capelli, cara, profissionais, um tratamento que parece que eu tô em casa. Assim, são as pessoas que me atenderam, eu quero levar pro resto da minha vida, eu quero ser amigo delas pro resto da minha vida, porque parece que eu tô numa família. Então eu encontrei na Clínica Capelli tudo que eu tava procurando. O profissionalismo, a entrega, sobre o atendimento, sabe? Inclusive vocês vão ver aí no vídeo, que vai passar aí daqui a pouco, que pode eu falar aqui, vai chegar aí, vocês vão ver. Falando sobre todo o meu procedimento nos primeiros dias. O primeiro dia que eu cheguei lá, vocês vão acompanhar tudo. Como é que foi. E apesar de tudo, me senti confiante, sabe? Sei que eu estarei em boas mãos. Então acompanha aí como é que foi o meu primeiro dia. E eu volto daqui a pouco pra gente conversar mais. A gente avalia a calvície em graus, né? E o seu grau é um grau 7, porque a gente já tem a perda dos folículos capilares aqui na frente e já aqui atrás estendendo até a coroa. Então, no seu caso, provavelmente a gente vai precisar de 2 procedimentos, né? Sim. Porque a gente prioriza, primeiramente, a parte que costuma incomodar mais o paciente, que é a parte da frente. E depois a gente coloca um pouquinho mais atrás, num segundo momento, numa segunda cirurgia. Porque se a gente coloca
tudo de uma vez que a gente consegue extrair da área doadora, espalhando e não prioriza uma parte, ou uma à frente ou atrás, fica muito ralo. Entendi. E o paciente não fica satisfeito. Então, o que a gente recomenda é que você faça a primeira cirurgia e faça a implantação de folículos um pouco mais à frente. E aí, em um segundo momento, aproximadamente uns 6 meses após a cirurgia, a gente faz um novo procedimento e aí, se falta um pouquinho, a gente tenta colocar um pouquinho mais à frente e aí atrás a gente tenta completar um pouco mais. Entendi. Entendeu? A senhora acha que na segunda vai dar para descer mais a linha frontal? Então, ou essa questão a gente... isso aí vai dependendo de como vai a no gente mais evolui. natural? Exato. No primeiro momento, a gente não desce tanto, porque senão a gente usa muito da área doadora e aí, aqui na frente, eu não posso colocar muito folículo e também deixar atrás sem nada. Entendi. Então, a gente precisa tentar dividir, né? Tem a prioridade, que é a frente. Mas isso já na primeira cirurgia? Então, a gente prioriza uma região, Entendi. que na primeira cirurgia é a frente. Mas aqui atrás, a gente também põe um pouquinho. Não vai ficar 100%, por isso a gente precisa de uma segunda cirurgia. E aí, nessa segunda cirurgia, a gente vê se ainda tem área doadora suficiente para descer um pouquinho. E como é uma calvície muito extensa, provavelmente a gente não vai conseguir te deixar com uma testa muito curta. Entendi. Vai ainda ficar uma testa um pouco maior, mas aí também vem a questão da naturalidade. Sim. Imagina, a gente precisa ver também a musculatura que você tem aqui na testa. Se eu coloco o folículo aqui aonde você ainda movimenta a sua testa, você imagina, fica aquele cabelinho mexendo e aí perde a naturalidade. Faz sentido. Entendeu? Quando a gente faz a marcação, em geral a gente tenta manter a medida do seu terço médio, que vem aqui abaixo da columela nasal, até aqui no início da região frontal, entre as sobrancelhas, aqui tem uma medida. E a gente tenta manter essa medida aqui em cima, que é até onde a gente tende a preservar e começar a hairline. Aqui é na medida hemopupilar também. Isso aqui é bonitão, já? E a gente pode tentar, com alguns folículos, construir um pouquinho mais do recesso que você vai perdendo também. O recesso é essa parte aqui ao lado, né? O recesso temporal. Que é que faz o formato do rosto, né? Isso. Assim... Você acha que eu vou ficar com a testinha assim? Então, talvez a gente precisa subir um pouquinho mais. Mantendo a parte aqui do meio, vai descer demais, é verdade. Se eu ficasse assim, eu ia ficar um nojo. Meu Deus. Eu vou botar o cabelinho aqui pra trás. Esquece. Calma aí, cara. Meu cabelo era assim, tá? Era mesmo? Juro. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Assim como? De franja? Tipo de Jura? Justin Bieber, juro. Dias difíceis, né? Aqui, ó. Olha a minha habilitação. Cadê? Caraca. Menina mesmo! Caraca, que feliz. Outra persona, né? Vai. Segurar aqui as coisas pra não aparecer. Subir um pouquinho mais. E agora é assim. Mas vai ser depois de você assim de novo. Eu não tenho mais essa. Dias de luta, dias de glória. Virão os dias de glória. Agora a gente vai ficar dentro de uma expectativa que a gente consegue alcançar. Entendi. Lá onde Ó, que tá não vendo? mexe, A né? musculatura aqui, ó. Acaba aqui em cima. Preencher bastante atrás, engrossar e aproveitar mais o folículo que você já tem, a gente consegue talvez num segundo momento descer um pouquinho mais a hairline. Tá? Mas na primeira cirurgia, de fato, aquela primeira marcação que tinha feito usando o terço médio, não ia rolar. A doutora, tipo, a senhora tá falando de questão da segunda descer, né? À frente aqui.
tem uma média mais ou menos de quantos folículos gasta, assim? Pelo menos 1.500. Pelo menos. E na segunda não tira tanto quanto a primeira, né? Tô É, certo? porque a área doadora a gente já vai ter explorado. Aham. Então a gente não tem mais tanto folículo para retirar quanto na primeira cirurgia. Entendi. Porque a gente também não pode retirar demais da área doadora, senão você vai ficar com falha ali atrás. Tem médias de quanto? Assim, na primeira cirurgia de folículos e na segunda? Na primeira cirurgia a gente tenta extrair o máximo que a gente consegue no primeiro momento. Em geral, em torno de 4.000 folículos. A Bem, depender. isso aí é maneiro, né? Uma extração Bem legal. bem legal. Na segunda, menos que isso. É. Né? Entendi. Menos assim, 50%? 50%. É. Então praticamente vai gastar a segunda vai ser, se for descer, né? Vai ser só para descer e alguns um pouquinho na coroa. Isso. Mas aí tem a questão da sua prioridade. O que é prioridade para você? Descer um pouquinho mais? Às vezes no primeiro procedimento você já está satisfeito com a sua hairline. Sim. Até porque a gente costuma usar, o paciente costuma aproveitar que tá cabeludo, um pouco mais cabeludo e usa o cabelo maior. E aí a gente desce um pouquinho, você tem a impressão de que a testa é menor, dependendo do jeito que você penteia o seu cabelo. Sim, faz sentido. Né? E aí você vai ver o que é a sua prioridade. O que é a prioridade? Descer a hairline ou preencher um pouquinho mais a coroa? Entendeu? Entendi. Claro, doutor. Prazer, Brian. Prazer, Leonardo. Como vai? Doutor, Sim, vamos isso. só falar que eu sei da anestesia de endoscopia, como é que funciona. Como é que seria a anestesia para fazer um implante capilar? Então, a anestesia para o transplante capilar, ela é de grande importância. É um procedimento assim que demora muito tempo, né? E tem alguns pontos que é extremamente doloroso. Então, igual a endoscopia, né? Como você mesmo falou, o paciente passa dormindo praticamente todo o período. A gente tem um momentozinho que a gente chama o paciente, que a gente, né, dá uma despertada, que é o momento que a gente pergunta se ele quer fazer um xixi, alguma coisa do tipo, e aí a gente continua o procedimento. Então, com isso diminui muito a ansiedade, principalmente de pessoas que têm, né, que sofrem de ansiedade. O tempo, ela perde aquela noção, né, que a gente chama tecnicamente de memória anterógrada, perde aquela noção de tempo. Então o paciente achou que passou meia hora e já se passaram 10 horas, 12 horas de procedimento. E fora o inconveniente da dor, né, das picadas, da anestesia local para fazer a técnica tumescente, para fazer a extração e implantação dos folículos. Essa questão que o senhor falou da ansiedade, tem o risco de acordar antes ou uma coisa assim? A anestesia ter menos efeito ou mais efeito? Não, na realidade a gente titula a dose, né, do sedativo para cada paciente. Então esses pacientes mais ansiosos, eles vão ter um benefício muito grande, justamente porque eles são mais ansiosos, né? Então o limiar deles de ansiedade é muito diferente de outras pessoas. Mas, de uma maneira em geral, a gente sempre indica para todo mundo. É um procedimento que, assim, por ser demorado, né, o paciente tem que ficar numa posição mais estática, isso daí, às vezes, a pessoa fica cansada, né? É extenuante. Fora isso, a equipe trabalha mais rápido, né? Com isso, o transplante ele se dá por um tempo menor. Entendi. Então, tamo junto. Espero que vocês gostem, acompanhem aí, porque vai ser uma trajetória bem longa. E eu quero que vocês estejam comigo, que vocês vejam a minha evolução, o careca deixando de ser careca. Tamo junto, rapaziada. Por favor, me abandona não, vai ser maneiro, pô. Se você tá aqui nesse vídeo porque você é careca, fica, porque vai ter muito bagulho maneiro falando sobre calvície. Se você tá aqui, não sei, caiu aqui de paraquedas, fica também, porque, querendo ou não, vai ter muito assunto maneiro, a gente vai estar muita risada junto, tá bom? Valeu, rapaziada.